O arquiduque Francisco Ferdinando nasceu em 18 de dezembro de 1863, em Graz, Áustria. Ele era membro da família Habsburgo e herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ferdinando era conhecido por suas ideias progressistas e reformistas, o que o tornava impopular entre certos grupos conservadores do Império. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque e sua esposa, a duquesa Sofia Chotek, estavam visitando Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina, que fazia parte do Império Austro-Húngaro. Durante a visita, eles foram assassinados por um jovem nacionalista sérvio chamado Gavrilo Princip, membro do grupo radical nacionalista Mão Negra. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando foi um evento crucial que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. O atentado foi visto como uma afronta ao Império Austro-Húngaro pela Sérvia, o que levou a uma série de eventos que culminaram na declaração de guerra entre várias nações europeias. O assassinato de Ferdinando foi o ponto de partida de uma série de alianças e disputas territoriais que já existiam na época, resultando em um conflito armado em escala global. A Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918, causando enormes perdas humanas e mudanças geopolíticas significativas. Após a morte de Francisco Ferdinando, o Império Austro-Húngaro travou uma guerra contra a Sérvia, culminando em uma série de alianças que envolveram nações como Alemanha, Rússia, França e Reino Unido. A guerra se espalhou rapidamente, envolvendo várias frentes de batalha e se tornando um conflito global. Em última análise, a Primeira Guerra Mundial levou ao colapso do Império Austro-Húngaro e a importantes mudanças políticas na Europa e no mundo. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando pode ser considerado um evento-chave que desencadeou uma série de eventos que moldaram o século XX. Em resumo, o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado em 28 de junho de 1914, o que levou à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Seu assassinato teve implicações significativas na política europeia e no cenário mundial da época, e marcou o início de um conflito devastador que resultou em grandes mudanças geopolíticas e sociais. O arquiduque Francisco Ferdinando teve uma vida marcada por diversos feitos importantes. Aqui estão alguns dos destaques. Herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, uma das maiores potências da Europa na época. Sua posição o colocava em uma posição de grande influência política e poder. Modernização e reformas. Ferdinando era conhecido por suas ideias progressistas e desejo de modernizar o Império Austro-Húngaro. Ele estava comprometido com a implementação de reformas políticas e sociais para fortalecer o Império e garantir sua estabilidade a longo prazo. Viagens diplomáticas. Como herdeiro do trono, Ferdinando empreendeu várias viagens diplomáticas importantes. Ele visitou diversos países, incluindo a Rússia, o Reino Unido e a França, com o objetivo de fortalecer as relações internacionais e promover os interesses do Império Austro-Húngaro. Interesses culturais e científicos. Ferdinando era um patrono das artes e das ciências. Ele era particularmente interessado na arqueologia e fez contribuições significativas para o campo. Ferdinando possuía uma extensa coleção de artefatos e antiguidades. Casamento morganático. O casamento de Ferdinando com Sofia Chotek, uma nobre tcheca, foi considerado morganático, o que significa que sua esposa não tinha direito ao título de arquiduquesa e seus filhos não seriam herdeiros diretos do trono. Essa decisão causou alguma controvérsia na corte. Infelizmente, os feitos de Francisco Ferdinando foram interrompidos tragicamente com seu assassinato em Sarajevo em 1914, o evento que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Embora sua vida tenha sido interrompida precocemente, ele deixou um legado como um membro influente da família Habsburgo e como uma figura importante na história europeia. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando foi motivado por uma combinação de fatores políticos, nacionalistas e étnicos. Aqui estão algumas das possíveis motivações por trás do seu assassinato. Nacionalismo sérvio. O Império Austro-Húngaro havia anexado a Bósnia-Herzegovina em 1908, uma região com uma considerável população sérvia. Isso despertou um sentimento nacionalista entre os sérvios que buscavam a unificação de todos os povos eslavos do sul.
O assassinato de Ferdinando foi perpetrado por nacionalistas sérvios que viam o arquiduque como um símbolo do domínio austro-húngaro na região. Mão Negra. O assassinato foi planejado e executado pelo grupo nacionalista sérvio Mão Negra, também conhecido como Unificação ou Morte. O grupo era composto por jovens nacionalistas que buscavam a independência da Sérvia e a unificação de todas as terras sérvias. Eles consideravam Ferdinando um inimigo por suas políticas repressivas em relação aos sérvios e à Bósnia-Herzegovina. Conflitos étnicos e territoriais. A região dos Balcãs era palco de conflitos étnicos e territoriais na época. Havia tensões entre diferentes grupos étnicos, como sérvios, bósnios e croatas, que buscavam a independência ou a união com outros países. O assassinato de Ferdinando foi visto por alguns como um ato de resistência contra o domínio austro-húngaro e uma forma de reivindicar a autonomia étnica e territorial. Resposta ao domínio austro-húngaro. O Império Austro-Húngaro era uma potência multinacional que governava várias regiões com diferentes grupos étnicos e culturas. Muitos grupos étnicos não estavam satisfeitos com o domínio austro-húngaro e viam Ferdinando como o representante desse sistema. Seu assassinato foi visto por alguns como um ato de resistência contra o Império e uma tentativa de alcançar a independência. É importante ressaltar que essas motivações refletem o contexto histórico e político da época e não justificam o assassinato de Ferdinando. O evento teve repercussões significativas e desencadeou uma série de eventos que culminaram na eclosão da Primeira Guerra Mundial. Após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, sua família, os Habsburgos, enfrentaram um período de grande turbulência e transformação. Aqui estão algumas das principais consequências para a família após sua morte. Sucessão ao trono. Com a morte de Ferdinando, seu sobrinho, Carlos I da Áustria, tornou-se o novo herdeiro do trono austro-húngaro. Carlos I assumiu o trono em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, mas não conseguiu estabilizar o império em meio ao conflito e, eventualmente, o império desmoronou em 1918. Fim do Império Austro-Húngaro. A Primeira Guerra Mundial teve um impacto devastador na família Habsburgo e no Império Austro-Húngaro. Com o colapso do Império, as várias regiões que compunham o território foram divididas e formaram novos estados independentes. A Áustria tornou-se uma república e o antigo império foi fragmentado em países como Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia e outros. Exílio e perda de propriedades. Após a queda do Império, a família Habsburgo foi forçada a deixar a Áustria. Eles foram exilados e perderam suas propriedades e influência política. Muitos membros da família se estabeleceram em diferentes países, incluindo Suíça, Bélgica e Espanha, onde continuaram a viver. Em suma, a família Habsburgo enfrentou um declínio significativo após o assassinato de Francisco Ferdinando e o colapso do Império Austro-Húngaro. Eles perderam poder político, foram exilados e tiveram suas propriedades confiscadas. No entanto, eles continuaram a desempenhar um papel simbólico e histórico, mantendo sua importância como uma das famílias reais mais proeminentes da Europa. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever. Deixe sugestões para mais vídeos. Um grande abraço.